Pessoal, então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade na aula passada, que a gente estava estudando as propriedades do som. Então, a gente finalizou a aula passada trabalhando com as continhas, né? Usando o gráfico, para a gente fazer a soma de sons que tenham, né? Intensidades ali próximas, né? Então, a gente viu lá que quando a gente soma dois sons, ele nunca aumenta mais do que 3 decibéis. Então, para o nosso ouvido, quando tem dois sons de intensidades iguais acontecendo ao mesmo tempo, aumenta em 3 decibéis o nível de intensidade sonora desse som. Então, se a gente fez o exemplo lá na aula passada, a gente tinha dois computadores, cada computador estava gerando 60 decibéis. Quando a gente somava os dois computadores, a gente tinha 63 decibéis e não 120 decibéis, né? Como seria uma soma normal. Então, por que isso acontece? O decibel, ele é uma escala logarítmica, né? Então, a gente tem que fazer uma soma logarítmica também. Aquele gráfico que a gente usou na aula passada, ele é uma base para vocês terem uma noção das propriedades. Então, a gente percebeu ali através do gráfico que o máximo que vai aumentar são 3 decibéis. Isso acontece quando as duas fontes elas têm a mesma intensidade sonora. E a gente viu também que quando a diferença entre o ruído das fontes é muito grande, a gente um som ele acaba. Nossa, gente, eu até parei, gaguejei que parece uma pomba tão grande ali na minha janela, fiquei com medo dela entrar. Então, quando a gente soma os sons que têm uma diferença muito grande de nível de intensidade sonora entre eles, um som acaba mascarando o outro, né? Então, se a gente tem lá mais do que 15, 20 decibéis de diferença, a gente nem soma os dois, porque o mais intenso ele acaba mascarando o outro som, tá? Então, pelo gráfico, a gente aprendeu, né, essas propriedades, e só que o gráfico ele não é tão preciso, né? E também a gente tem um pouquinho de dificuldade se a gente precisar somar mais de dois sons, né? Então a gente soma sempre lá no gráfico, só dá para somar de 2 em 2, né? Então a gente soma 2, aí se for somar um terceiro, a gente pega a soma desses dois mais o terceiro e assim por diante. Então, daí fica um pouquinho difícil se a gente quiser somar vários sons. Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa conta sem o gráfico, né? Usando uma fórmula, para vocês verem, né? Que daí dá para a gente somar muito mais facilidade, mais sons, né? Mais ruídos que a gente queira fazer a soma. Então, vamos lá. Então, o nível de intensidade sonora, né, o NIS, que a gente tem a medida em decibéis, ele corresponde a uma intensidade sonora I em watts por metro quadrado, e ele é expresso por essa fórmula. Então, vamos lá. Nós temos lá que nível de intensidade sonora é igual a 10 log de I sobre I0. Então, gente, como o decibel é uma escala logarítmica, né? A gente vai ter um log aqui. Quem que lembra ainda como é que faz log? As propriedades do log. Então, aqui nós temos na nossa fórmula nível de intensidade sonora. O I é a intensidade do som em watts por metro quadrado. E aqui a gente tem um I0, né? Que é a intensidade sonora de referência, que é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. O que quer dizer essa intensidade sonora de referência? Esse valor ele se aproxima da intensidade mínima audível de um som de 1000 Hz, que corresponde ao valor de 0 decibéis na escala de decibéis, tá? Então, ele é a minha referência, tá? Então, 10 a menos 12 watts por metro quadrado corresponde a 0 decibéis na nossa escala de decibéis, tá? Então, por isso que ele é o nosso valor de referência aqui.
Alguém entrando na aula, só um pouquinho. Beleza, gente. Então, a fórmula, ela não é muito complicada, né? A gente vai usar calculadora, então é tranquilo, tá? Basicamente, então, nós temos lá que o nível de intensidade sonora vai ser igual a 10 log da intensidade sonora dividido pela intensidade sonora de referência. Então, esse valor do I0 sempre vai ser 10 a menos 12, tá bom? E aí a gente precisa desse valor aqui da intensidade em watts por metro quadrado para a gente descobrir quanto que ela equivale em decibéis, tá? Então, por que a gente, né, trabalha com os decibéis? Só relembrando lá. Porque o nosso ouvido, ele não faz uma soma linear dos sons. Ele faz uma soma logarítmica. Então, para a gente conseguir somar os sons, eles precisam, né, ser somados numa soma logarítmica também, tá? Então, a gente precisa transformar essa nossa intensidade sonora em decibéis. Então, nós vamos para o primeiro exercício. Eu vou fazer 6 exercícios com vocês. Eles são de níveis diferentes, então a gente vai começar do mais simples e vamos indo para os mais complicadinhos, tá? Para vocês irem entendendo como é que a gente utiliza essa fórmula. Então, o primeiro exercício diz lá que um som tem intensidade de 3 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado. E aí eu quero saber qual o nível de intensidade do som em decibéis, tá? Então, aqui no primeiro exercício e no segundo exercício também, a gente ainda não vai fazer a soma, a gente só vai fazer a transformação. Eu vou transformar um som que está ali em watts por metro quadrado em decibel, tá? Então, vamos lá. A gente vai usar a fórmula que eu acabei de passar ali para vocês. Então, a gente precisa achar o nível de intensidade sonora, né? A gente vai usar lá 10 log de I sobre I0. Então, qual é o valor de I? É o valor que está aqui no nosso enunciado, 3 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado. E o I0, que é o nosso valor de referência, é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Tranquilo? Então, escrevam aí no caderninho de vocês, tá? Vão me acompanhando aí fazendo o exercício. Se tiver muito rápido, tá? Vocês me falam, eu vou indo devagarzinho aqui para vocês irem acompanhando, mas qualquer coisa vocês me dão um grito aí no microfone, pede para eu esperar, para eu voltar, não tem problema, tá? Eu não tô vendo vocês, então daí vai, né, que eu tô indo muito rápido, vocês têm que me avisar. Então, tranquilinha até aqui? Anotaram aí no caderno? Então, vamos à nossa fórmula. 10 log de I sobre I0. A gente tem o valor de I, que é 3 vezes 10 a menos 8. O valor de referência, 10 a menos 12. Então, nós vamos transformar essa intensidade que está em watts por metro quadrado em decibéis, tá? Então, a gente vai transformar lá em nível de intensidade sonora. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esses valores ali na nossa fórmula, ó. Então, vem aqui do ladinho. Nível de intensidade sonora é igual a 10 log de 3 vezes 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 12. Beleza? Então, façam aí no caderninho de vocês. Quem está com a calculadora aí, pode ser a calculadora do celular, pode ser uma calculadora normal, tá? Pode ser a do computador, mas tem que ser a calculadora científica, que tem o log, tá? Então, na calculadora do celular, não sei se são todos assim, né? Mas você tem
a calculadora normal, quando você abre com o celular em pé. Se você vira o celular, o iPhone é assim, né? Se você virar o celular em paisagem, assim, tá? Ele vira a calculadora científica. Então, vejam aí no celular de vocês, quem vai usar o celular, como que faz isso. Quem vai usar a calculadora normal, né? Aquela Cássio que vocês devem ter aí, já tem, né? E quem vai usar no computador, coloca lá na calculadora científica, tá? Eu já vou mostrar aqui na minha. Então, gente, se vocês quiserem, vocês podem jogar esses valores aqui já na calculadora, que vocês vão encontrar o valor do nível de intensidade sonora, tá? Mas, às vezes, tem gente que quando vai jogar todos esses valores lá na calculadora, acaba se confundindo. Então, eu vou simplificar essa fórmula aqui para quem achar mais fácil fazer com ela mais simples, tá? Mas nada impede que dessa etapa aqui você já vá para o resultado, beleza? Então, quem quiser ir tentando aí, pode já fazer. Mas aí eu vou dar uma simplificada aqui. Esse 10 a menos 12, que está dividindo ali, eu vou passar ele multiplicando. Então, ele está ali como um divisor, ele vai passar para cima multiplicando. Quando a gente passa esse divisor ali multiplicando, ele deixa de ser negativo e ele passa a ser positivo. Tá? Então, ele estava dividindo esse 3 vezes 10 a menos 8, agora ele está multiplicando. Tá? Então, ele virou positivo aqui. Como esse 10 a menos 8 e esse 10 a menos 12, eles estão sendo multiplicados, então eu tenho 10 a menos 8 vezes 10 elevado a 12, eu posso somar os exponenciais desse 10 aqui. Então, o que a gente vai ter lá? Ó? 12 menos 8, a gente tem 4. Então, eu tenho lá 10 log de 3 vezes 10 a quarta, tá? Isso daqui e isso daqui é a mesma coisa e vai dar o mesmo resultado na calculadora, tá? Então, cada um pode ver aí como acha mais fácil para resolver o exercício. Se prefere simplificar ou se prefere jogar direto essa fórmula maior aí na calculadora. Então, vamos para a calculadora agora. Então, aqui aqui, gente, aqui tem a calculadora padrão, tá? Então, vocês vão abrir aí, provavelmente ela vai estar assim. E aí, vocês vão escolher aqui, ó, a calculadora científica, beleza? Aí, a gente vai fazer essa continha aqui, ó, do 10 log de 3 vezes 10 a quarta, tá? Então, vamos lá. Para a gente fazer o 10 à quarta, a gente pode vir aqui, ó. Eu vou apertar o 4 e eu vou apertar aqui, ó, o 10 elevado a x, tá vendo? Ele vai elevar a 10 à quarta. Então, 10 à quarta, 10.000. Vou multiplicar por 3, 30.000. Vou achar o log de 30.000, 4,477, e vou multiplicar por 10. 44,77 decibéis. Tranquilo? Vou fazer de novo, tá? Para quem se perdeu aí. Então, eu vou fazer primeiro aqui, ó, o 10 à quarta. Ah, então, 4. E vou aqui, ó, 10 elevado a x. Beleza? Na calculadora aí de vocês, né? Se for na Cássio, 10, aí o chapéuzinho lá, elevado, que quer dizer elevado à quarta, tá? Multipliquei vezes 3. Aí eu aperto o log e vou multiplicar por 10. 44,77 decibéis. Então, se alguém não conseguir fazer aí, me fala, que a gente dá um jeitinho aí de ver o que está acontecendo. Professora, você pode repetir na Cássio, por favor? Lá na Cássio, aqui, para você fazer o 10 elevado à quarta, você vai fazer o 10, aí tem um chapéuzinho, não tem lá em cima? Tem. Aí, o chapéuzinho, 4.
Aí, se você quiser dar um igual, ele vai dar lá os 10 mil, certo? Certo. Daí você vai multiplicar por 3. Aí deu 30 mil, né? Vai apertar o log. Dá um igual aí. Tá dando certo? Deu erro. Ô, prof, eu acho que tá dando erro porque a da Cássio, ela já aparece o log em si, né? Então, tipo, geralmente quando a gente fazia com o Ishiba, a gente usava direto o log, não usava o chapeuzinho, assim. Acho que por isso que deu erro. Não, mas o chapeuzinho, ele é para fazer o 10 elevado à quarta aqui. Porque lá na Cássio, até vocês podem colocar assim, log, aí tenta fazer assim, ó, log, abre parênteses, 3 vezes 10, chapeuzinho, 4 e fecha parênteses, vê se dá certo. Não é que eu não tô com uma aqui para eu fazer. Deu 4,477. Isso, agora você vai multiplicar por 10. Sim, aí dá certo. Então é isso, gente. Até se vocês quiserem fazer já corrido, tá? Pode colocar 10 vezes log, abre parênteses, 3 vezes 10, chapeuzinho do elevado, 4, fecha parênteses, que vai dar lá 44,77. Professora, Oi. não pode fazer a conta desde o começo na calculadora? Essa daqui? É. Foi o que eu falei. Se vocês quiserem já jogar isso daqui na calculadora, vai dar certo também. Na do celular dá? Dá. Só que daí você tem que ir colocando os parênteses, tudo certinho, para não confundir, tá? Então, daí você vai ter que fazer lá, ó. Vamos lá, deixa eu fazendo aqui aos poucos. Deixa eu ver aqui. Você vai fazer assim, ó. 3 vezes, abre parênteses, aí vai colocar lá. Deixa eu ver aqui, menos 8. Ai, deixa eu só ver aqui como é que coloca o negativo. Peraí. Deixa eu ver se eu sei colocar aqui. Ixi, gente, aqui eu não sei colocar, porque daí tem que pôr o 8 aqui negativo no exponencial. Deixa eu ver se eu colocar primeiro, menos... ele não fica negativo, né? Alguém sabe, gente, como é que coloca aqui? Por isso que eu acho mais fácil aqui. O que é aqui? Eu acho mais fácil fazer aqui já simplificado. Porque daí esse menos 8 aqui você tem que colocar negativo. Na calculadora lá na Cássio é mais fácil de pôr. Aqui eu não estou achando onde que coloca. Nessa daqui do computador. Mas vocês podem pôr a fórmula direto. A única coisa é que daí tem que ir colocando os parênteses, tá? Para ele saber o que está multiplicando o que está dividindo. Mas dá certo também. Faça um teste aí. Daí aqui tem que ir colocando sempre, né, o chapéuzinho. Daí lá tem o negativo na Cássio, tá? Negativo 8, aí dividido por 10, daí de novo, chapéuzinho, negativo 12, tá? Aí dá certo também. Mas eu acho mais fácil, porque aqui, né, a gente... Depois, né, vocês vão ver que vocês vão olhar lá, 10, que aqui é 10 a menos 8, aqui é 10 a menos 12, vocês já sabem que vai dar 10 a quarta aqui, né? Vai ser sempre 12 menos o número que tá aqui, tá? Todo mundo conseguiu fazer aí? Alguém não conseguiu? Precisa de ajuda?
Professora, você pode repetir como que faz na Cássio para mim anotar, por favor? Tá. Aqui, só que eu vou falar aqui essa parte simplificada, tá? Deixa eu só passar aqui. Vamos lá. Então, você vai fazer lá 10 vezes log, aí abre parênteses, 3 vezes 10, aí o chapeuzinho, 4, fecha parênteses e dá igual. Ok? Ok, prof. Obrigada. De nada. Agora, gente, vamos para o próximo. O próximo é parecidíssimo com esse, tá? A gente tem um som lá de 5 vezes 10 elevado a menos 10 watts por metro quadrado. E eu quero saber qual é o nível de intensidade do som em decibéis. Então, tentem fazer aí sem mim, daí eu já vou fazer com vocês. Então, façam aí no caderno, usem a calculadora de vocês. Daí eu já faço aqui junto. Vamos lá, então, ó. Então, mais uma vez, a mesma fórmula, 10 log de I sobre I zero. Então, aqui o valor do I, 5 vezes 10 elevado a menos 10 watts por metro quadrado. O valor do I zero, 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Sempre vai ser esse valor. Aí, então, vamos lá. 10 log de 5 vezes 10 elevado a menos 10 dividido por 10 a menos 12, tá? Então, quem tá com a Cássio aí, conseguir, né, já fazer direto aqui, vai achar o valor, tá? Tranquilo. Vou simplificar, que eu acho mais fácil. Então, o 10 a menos 12 tá aqui, negativo. Ele vai passar multiplicando e vai ficar positivo, tá? Então, a gente vai... Opa, peraí, gente, que ficou errado aqui. Esqueci de mudar o número. Então, 10 log de 5 vezes 10 a menos 10 vezes 10 elevado a 12. Como está multiplicando, a gente pode somar os exponenciais. Então, 12 menos 10, né? A gente vai ter ali 10 log de 5 vezes 10 ao quadrado, tá? E aí a gente vai ter, então, 26,99 decibéis. Vou fazer aqui na calculadora com vocês de novo. Então, vou fazendo aos pouquinhos, tá? Mas se vocês quiserem, podem ir fazendo direto. Então, eu vou lá de trás para frente, tá? Então, 2, 10 elevado a 2 dá 100, vezes 5, 500. Log de 500, 2,6989. Multiplicado por 10, a gente tem lá 26, eu arredondei aqui para 99, tá? Que o próximo número era maior do que 5. Então, 26,99 decibéis. Podem fazer direto aqui dessa fórmula ou dessa mais simples, vocês vão chegar aí no mesmo resultado. Tá dando, deu certo de vocês?
Se de alguém não deu certo, me avisa. Opa. Beleza, gente? No próximo, a gente já vai fazer a soma, tá? Então, esses dois primeiros, eles são mais simples mesmo, tá? A gente, né, aqui é mais uma questão mesmo de colocar o valor na fórmula e de aprender a colocar isso na calculadora, tá? Então, é bem tranquilinho aí para fazer esse exercício. Agora, a gente vai para a parte da soma. Eu estou indo para o 3, tá? Se alguém precisar que eu pare ou que eu volte, me avisa. Todos quietinhos, então vou continuar. Então, no exercício 3, a gente tem lá que uma impressora em um quarto produz um nível de intensidade sonora de 60 decibéis. E aí eu quero saber qual o nível de intensidade sonora quando eu tenho 3 impressoras trabalhando nesse quarto, tá? Então, eu vou fazer uma soma. A gente viu na aula passada que a gente não pode fazer isso daqui, né? Então, se a gente fizesse lá 60 mais 60 mais 60, daria 180. E a gente viu na aula passada que um avião, ele gera um ruído lá de uns 140 decibéis, que é o limiar já da nossa dor. Então, não tem como 3 impressoras fazerem mais barulho que a turbina de um avião, né? Então, isso daqui está errado. Tá? Eu não posso fazer uma soma linear. Eu tenho que fazer uma soma logarítmica, tá? Então, a gente vai usar essa mesma formulazinha ali de trás para a gente descobrir uma fórmula que a gente usa para fazer a soma, tá? Então, eu não vou passar direto a fórmula para vocês. Eu vou deduzir a fórmula junto com vocês para vocês entenderem aqui da onde que veio essa fórmula para a gente fazer essa soma, tá? Então, vamos lá. A gente tem essa fórmula. Nível de intensidade sonora é igual a 10 log de I sobre I0. Aqui no caso, eu já tenho o valor do ruído da impressora em decibéis, tá? Então, ele já está em decibéis. Só que o que acontece? A gente não pode somar nis mais nis mais nis, né? Então, o que a gente precisa somar? A gente vai precisar somar aqui dentro desse parênteses, tá? Então, a gente vai precisar descobrir, né, para 60 decibéis, qual é o valor de I sobre I0, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Né? Descobrir esse valor aqui do I sobre I0. A gente vai usar a propriedade do log. Então, a gente tem lá, ó, que log de B na base A, então log, né, do logaritmando pela base dele, log de B na base A, é igual a x, que é o nosso logaritmo. E isso, né, é a mesma coisa que o A, que é a nossa base, elevado a x, ele vai ser igual a B, que é o nosso logaritmando, tá? Então, a gente tem essa regrinha aqui do log. E nós vamos usar essa regrinha para descobrir esse valor aqui do I sobre I0, beleza? Então, aqui, o que a gente tem? Ó? O nível de intensidade sonora é 60, aí a gente tem 10 log de I sobre I0. Então, eu preciso descobrir para cada impressora quanto vale I sobre I0 para eu conseguir fazer a soma. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é passar esse 10 dividindo, né? Então, ele está multiplicando do lado de cá, ele vai dividir ali os 60. Tá? Então, a gente vai ter aqui que 6 é igual a log de I sobre I0. Como nesse log não está aparecendo a base, isso quer dizer que ele é base 10, tá? Então, aqui, a gente tem lá que o nosso log é base 10. Então, se a gente pegar aqui
essa formulazinha que a gente tem lá, ó, log de B na base A é igual a x. E aqui a gente tem que o log de I sobre I0 na base 10 é igual a 6, tá? E aí, então, o que a gente vai fazer? Ai, devia ter colocado as letrinhas ali para vocês. Eu vou colocar agora, tá? As letrinhas ali. Depois eu coloco de novo o slide lá no estúdio, tá? É que tem coisas que... Isso aqui eu sempre faço no quadro, então daí eu fiquei tentando passar na minha cabeça para eu não perder nenhuma etapa, mas acabei esquecendo dessa partezinha aqui, tá? Então eu vou colocar aqui as letrinhas para vocês. Deixa eu fechar aqui. Para ficar mais fácil da gente compreender, tá? Então, deixa eu colocar uma caixinha de texto. Vou colocar vermelhinho aqui o texto, tá? Para a gente conseguir diferenciar, tá? Então, o nosso 6 ali, ele corresponde ao x. O nosso I sobre I0 aqui, ele é a nossa letrinha B. Minúsculo. E o nosso 10 ali embaixo, a nossa base, ele é o A, tá? Beleza, gente? Então, deixa eu passar aqui para a gente transformar. Ficou meio desconfiguradinho. Então, vamos lá. Então, o nosso 6 é o x, log de 10, então o 10 é o A, e o nosso I sobre I0 é o nosso B. Então, a gente vai pegar ó, A, que é o nosso 10, elevado a 6, que é o nosso x, vai ser igual a B, que é o nosso I sobre I0. Então, a gente tem lá ó, que I sobre I0 é igual a 10 elevado a sexta. Beleza? Então, cada impressora, né, para cada impressora, o I sobre I0 equivale a 10 a sexta, tá? Então, vamos fazer de novo isso daqui? Deixa eu só colocar isso daqui ali para aparecer, para a gente fazer novamente. Então, vamos lá. A gente viu que a gente não pode fazer uma soma linear, né? Porque não é isso que o nosso ouvido percebe. Então, nós vamos fazer uma soma logarítmica. A gente tem essa fórmula, nível de intensidade sonora igual a 10 log de I sobre I0. Para eu fazer essa soma logarítmica, eu preciso descobrir quanto vale I sobre I0 para cada impressora. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui a regrinha do log. Então, a gente tem lá que log de B na base A igual a X é o mesmo que A, né, que é a nossa base, elevado a X, vai ser igual a B. Então, a gente tem que o nível de intensidade sonora de cada impressora é 60, igual a 10 log de I sobre I0. I sobre I0 é o que eu quero descobrir. Vou simplificar aqui, passei o 10 dividindo, então eu tenho lá que 6 é igual a log de I sobre I0. Como no log aqui não está aparecendo a base, isso quer dizer que a nossa base é 10, tá? Então, a gente tem aqui o 6 equivale ao x, a nossa base 10 equivale ao A, e o I sobre I0 equivale ao B. Então, nós temos aqui, ó, que 10 elevado a x, né, que é o 6, então nossa base A, né, que é o 10 elevado a x, que é 6, vai ser igual a B, que é o nosso I sobre I0. Então, a gente tem que o I sobre I0 é 10 elevado a sexta. Então, para cada impressora, o valor de I sobre I0 é 10 a sexta. Beleza?
Vou dar um tempinho aí para vocês darem uma copiadinha, escreverem no caderno para a gente continuar. Qualquer coisa vocês me chamam, tá? Não tem problema. Então, vamos continuar. Então, a gente achou lá que cada impressora, o I sobre I0 equivale a 10 à sexta. Então, agora sim, a gente vai fazer a soma. Então, a gente vai ter lá ó, que o nível de intensidade sonora das 3 impressoras vai ser igual a 10 log de 10 à sexta, mais 10 à sexta, mais 10 à sexta, que são as 3 impressoras que a gente está somando aqui, beleza? Aqui também, né, a gente já poderia jogar esse valor na calculadora, que a gente acharia, né, o valor correto. Mas eu vou deduzir aqui para a gente chegar numa formulazinha que a gente sempre vai utilizar para quando a gente for somar ruídos que são de mesma intensidade, tá? Então, vamos lá. Ó. Esse 10 log de 10 à sexta, mais 10 à sexta, mais 10 à sexta, é a mesma coisa que 10 log de 3 vezes 10 à sexta, certo? Aí, a gente tem que esse log de 3 vezes 10 à sexta, ele também pode ser decomposto dessa forma, tá? 10 log de 3 mais log de 10 à sexta, beleza? Então, copiem aí, vão fazendo junto comigo. Ô, gente, desculpa aqui. Oh, peraí. É 10 log de 10 à sexta. Prof, explica a última parte da última continha de novo. Uhum, eu vou explicar, que eu tinha escrito errado ali. Espera só um pouquinho, deixa eu só conferir. Peraí. Então, vamos lá. A gente tem lá que a gente vai somar 10 à sexta, mais 10 à sexta, mais 10 à sexta, tá?
Aí a gente tem lá que isso é a mesma coisa que 10 log de 3 vezes 10 à sexta. E a gente também pode dizer que isso é a mesma coisa que 10 log de 3 mais 10 log de 10 à sexta, tá bom? Então, essa é uma propriedade do log também. Quando ele está ali multiplicando, né, a gente tem essa... A gente pode dividir ele numa soma, tá? Então, é outra propriedade do log. Aí, se vocês fizerem essa continha aqui, tá? Então, vamos fazer lá. Ó. Deixa eu fazer aqui na calculadora com vocês. Então, a gente vai fazer essa continha, ó. 6, 10 elevado, tá? Aí na Cássio vai ficar assim, ó, 10, chapeuzinho, 6. Aí a gente vai fazer o log, vezes 10, a gente tem lá 60, tá? Então, aqui a gente fica com 10 log de 3 mais 60. Deu certo aí? Prof, você pode explicar por que ficou esse 60 sozinho, por favor? Ó, façam essa continha aqui, ó. 10 log de 10 à sexta. Faz lá, 10, se for na calculadora aqui do computador, ó, a gente vai fazer 6, ou do celular, 10 elevado, log vezes 10. Deu 60, tá? Eu só fiz ele primeiro porque eu vou explicar essa formulazinha que tá ali em amarelo para vocês. Professora, Oi. a calculadora Cássio, ela fica arredondando os valores. Na minha deu 64,80. Tem problema isso? Não tem problema. Mas deve ser alguma configuraçãozinha dela. Porque deu 64,8. Esse, toda a continha, ela tá arredondando. A sua não deve estar programada para aparecer várias casas decimais depois da vírgula. Dá uma pesquisadinha no Google. Daí tá. Entendi. Beleza, então. Configuraçãozinha lá, tá? Então, gente, aqui, o que acontece, ó? A gente tem aqui 10 log de 3. 3 é o número de impressoras que eu estou somando, mais 60, que é o valor de nível de intensidade sonora de cada uma das impressoras, tá? Então, depois a gente volta aqui nessa continha, mas a gente tem lá, ó, que quando a gente for somar níveis de intensidade sonora iguais, a gente pode usar essa fórmula, ó. 10 log do número de impressoras, né, que no caso, do número de fontes que eu quero somar, mais o nível de intensidade sonora inicial delas, né, que seria então, no caso, 10 log de 3 impressoras mais 60 decibéis, que é o valor de cada impressora. Aí, a gente fazendo essa continha aqui, vocês vão encontrar lá 64,77. Então, vamos fazer aqui juntos, ó. Então, 3 log vezes 10, 4,77 mais 60, 64,77 decibéis. Beleza? Pode repetir, professora? Sim. Vamos fazer aqui, ó, o 10 log de 3. Então, 3 log vezes 10, 4,77, mais 60, 64,77 decibéis. Então, a gente fez tudo isso aqui só para vocês chegarem nessa fórmula, que fica super simples para a gente fazer a continha agora, né? Então, vamos supor que eu já tivesse passado essa fórmula para vocês tivessem que fazer esse exercício, né? Então, uma impressora em um quarto produz lá o nível de 60 decibéis e eu quero saber qual o nível quando há 3 impressoras.
Então, agora a gente vai direto aqui, ó. 10 log de 3 mais 60, beleza? Então, era só para vocês saberem de onde veio isso, tá? Porque eu tô fazendo essa soma logarítmica. E aí, eu cheguei nessa formulazinha aqui para eu fazer a soma de níveis de intensidade iguais, tá? Então, aqui só dá para fazer quando o nível de intensidade dos sons é o mesmo. Então, se eu tenho lá uma lavanderia e eu tenho 10 máquinas de lavar funcionando ao mesmo tempo, e aí cada máquina de lavar gera lá 70 decibéis, por exemplo, vou fazer lá 10 log de 10 mais 70, tá? Então, tem que ser os ruídos têm que ter a mesma intensidade para a gente usar essa fórmula. Então, copiem aí, façam, né? Vão fazendo junto comigo, vou dar um tempinho aí para vocês anotarem. Professora, tem como você repetir de novo o último passo? Que eu não entendi. Aqui, essa parte, esse último aqui? Tá. Aqui, eu fiz essa continha aqui, separado, que deu 60, tá? Aí, era só para vocês, né? Para a gente chegar nessa fórmula aqui, tá? Então, a gente tem lá 10 log de 3, que é o número de impressoras, mais 60. Então, vou fazer aqui na calculadora com vocês, tá? Então, primeiro aqui, ó, o 10 log de 10 a sexta, vou fazer ele com vocês também. Então, 6, 10 elevado a sexta, né, dá ali 1 milhão. Log desse valor dá 6, vezes 10, deu 60. Então, fiz essa continha. Aqui, agora, vamos fazer essa parte. Então, 3 log de 3, 0,477, vezes 10. Deu 4,77. Então, esse pedacinho aqui deu 4,77. Aí, a gente vai somar ele com o 60. Mais 60, 64,77. Entendi. Obrigada. De nada. Ô, prof, Oi. eu posso fazer a conta desde cima ali no segundo? 3 vezes 10 a menos sexta, colocar essa continha na calculadora? A qual? Essa daqui? É de baixo. Essa aqui? Essa. Pode, mas agora eu acho mais fácil aplicar direto aqui, né? A gente vai fazer o próximo e vocês vão ver. É que aqui eu fui deduzindo com vocês para a gente chegar nessa fórmula, tá? Eu acho essa fórmula aqui até mais fácil, mas se quiserem fazer assim também não tem problema, tá? Dá na mesma, vai dar a mesma resposta. Se jogar isso daqui na calculadora, ou isso, ou isso, ou isso, tudo vai dar o mesmo resultado. Era só para a gente chegar nessa fórmula aqui. Ok. Professora, como é que você chegou no 10 elevado a 6? Aqui nessa Lá parte. no comecinho. Isso, aqui com a regrinha do log. Ah, verdade. Vamos para o próximo, então? Então, agora vocês vão pegar essa formulazinha aqui. Nível de intensidade sonora igual a 10 log do número de sons que a gente tem, mais o nível de intensidade sonora inicial, tá? Então, vamos lá. No mesmo caso anterior, qual o nível quando dobramos o número de impressoras, ou seja, há 6 impressoras trabalhando no quarto? Então, vocês vão usar essa formulazinha aqui, tá? 10 log do número de fontes que eu estou somando, mais o nível de intensidade sonora inicial das fontes. Como é o mesmo caso anterior, cada impressora gera 60 decibéis, tá? Então, façam aí. Agora vai ficar super facinho para fazer.
Professora, Oi. esse tipo de conta só funciona para espaços fechados, né? Tipo, se eu tiver uma construção e eu quiser saber a quantidade de. Ah, sei lá, a quantidade de volume que. Ah, não sei como é que fala, mas, tipo, De muitos carros ruído? passando, quanto que vai dar de interferência na edificação, sabe? Quando a gente vai fazer esse tipo de medição, a gente vai usar um aparelho, o decibelímetro, né? E ele vai fazer a medição para a gente. Só que o decibelímetro, ele percebe o som como o nosso ouvido, né? Então, aqui, na verdade, né? Na prática mesmo, dificilmente a gente vai fazer essas continhas. O que vocês têm que aprender com essas continhas? Que a soma dos sons ela não dobra, né? Então, se a gente tiver lá 2 ruídos de mesma intensidade, a gente sabe que a soma dele, quando percebido pelo nosso ouvido, não vai dobrar, porque é uma soma logarítmica. Então, quando a gente mede o ruído, né? A gente vai fazer um estudo de uma via ou de uma obra, né? Como você falou, a gente vai fazer essa medição. Tá? Aí a gente vai usar um aparelho, a gente pode medir em vários horários do dia, e aí a gente consegue ter essa ideia. Tá? Então, aqui, essa parte assim, mais da gente fazer as continhas, é para vocês terem esse raciocínio de que a soma desses ruídos ela é percebida pelo nosso ouvido dessa forma. Tá? Entendi, então. Obrigada. De nada. Então, gente, agora vamos fazer a soma aqui das 6 impressoras, ó. Então, a gente vai ter lá 10 log de 6, né, que é o número de impressoras que a gente tem, mais 60. Então, aqui, ó, 6 impressoras juntas, elas vão gerar um ruído de 67,78 decibéis. Eu vou fazer aqui com vocês na calculadora. Eu vou fazer primeiro essa parte aqui, ó. Eu gosto, gente, de ir fazendo aos poucos. Acho que para vocês também é mais fácil de fazer, né? De não se enrolar aí. Então, ó, 6 log vezes 10 mais 60. 67,78 decibéis. Pessoal, então, nesses 2 exemplos que a gente viu aqui, nos exemplos 3, no exercício 3 e 4, a gente somou níveis de intensidade sonora de mesma intensidade, né? Mesmo valor. Agora, nos exercícios 5 e 6, a gente vai fazer soma de níveis de intensidade diferentes, tá? Então, no exercício 5, a gente tem uma rua de intenso tráfego que apresenta um nível de intensidade sonora de 90 decibéis. E eu quero saber qual o nível de intensidade sonora no cruzamento dessa via com outra via de tráfego médio que tem um nível de intensidade sonora de 80 decibéis. Tá? Esse aqui pode ser um exemplo que a gente precise fazer uma continha, às vezes, num estudo, né? Então, eu tenho o nível de uma rua, eu tenho o nível de outra rua, só que na esquina, né, onde tem o cruzamento dos dois, eu vou ter a soma, né, dos 2 ruídos, tá? Então, aqui já é algo um pouco mais da nossa prática. Então, vamos lá. Ó. A gente tem lá o cruzamento das 2 vias. Aí eu tenho uma rua que mais intensa, né, de mais intenso tráfego, 90 decibéis, e uma rua mais calma, que tem 80 decibéis. E aí eu quero saber aqui no cruzamento das 2 ruas qual é o nível de intensidade sonora. Então, aqui não dá para a gente aplicar a formulazinha que a gente usou no exercício 4, porque os 2 ruídos são diferentes. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai achar o valor de I sobre I0 para a rua 1. Tá? A rua 1 é a de 90 decibéis. Então, a gente tem lá que 90, que é o nível de intensidade sonora, é igual a 10 log de I sobre I0. Beleza? Então, o que a gente precisa achar aqui? O I sobre I0. Vou usar a regrinha do log igual a gente fez ali no exercício anterior. Então, passei o 10 dividindo ali, vou ter que 9 é igual a 10
9 é igual a log de I sobre 0 na base 10. Então, quando não tem nada escrito, a base é 10. Então, a gente vai ter que I sobre I0 é igual a 10 à nona, tá? Então, o valor aqui de B vai ser igual a A elevado a X, beleza? Então, para a rua 1, o valor de I sobre I0 é 10 à nona. A mesma coisa a gente vai fazer aí para a rua 2. Então, a rua 2, o nível de intensidade sonora é 80. Vou também dividir aqui o 10, vou ter lá que 8 é igual a log de I sobre 0 na base 10. Mesmo processo, I sobre 0, 10 à oitava, tá bom? Então, façam aí esse primeiro passo. Prof, Oi. será que depois você pode deixar uma lista para a gente ir treinando essas atividades? Uhum. Eu vou passar uma atividade para vocês na aula que vem, tá? Tá bom. Acho que estava meio torto aqui, o toque. Então, vamos lá. Então, a minha rua 1, o I sobre 0 é 10 à nona, e a minha rua 2, o I sobre 0 é 10 à oitava, tá? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o mesmo processo do outro exercício, ó. O nível de intensidade sonora vai ser 10 log de 10 à nona mais 10 à oitava, tá? Nesse caso aqui, gente, não confundam com o que a gente fez lá no exercício 1 e 2. Lá a gente estava multiplicando números elevados a exponenciais. Aqui eles estão sendo somados, tá? Então eu não posso somar aqui o exponencial, beleza? Vamos, ó, vou até mostrar para vocês aqui na calculadora. Então, olha só, se eu fizer 10 à nona mais 10 à oitava, deu 1.100.000, tá? Se a gente somasse os exponenciais aqui, daria 10 elevado a 17. Vejam quanto dá aqui, ó. 17 dá aqui, ó, 100, nem sei. 100 mil, milhão, sei lá quanto que é isso aqui, tá? Então, tá vendo como é diferente? 10 elevado a nona mais 10 elevado a oitava dá 1.100.000. E 10 elevado a 17 dá tudo isso daqui, tá? Então, não pode somar o exponencial, não esquece, tá? Então, a gente vai fazer lá certinho. Então, 9 elevado aqui, 10 elevado a nona, mais, por entre parênteses, 8, 10 elevado, fechei lá. Então, tá vendo aqui em cima, ó, gente, a formulazinha, ó? 10 elevado a 9 mais 10 elevado a 8. Então, deu 1 bilhão, desculpa, né? Milhão, 1 bilhão e 100, tá? Aí a gente vai fazer o log desse valor e vai multiplicar por 10. Então, deu lá 90,41 decibéis, beleza? Então, quando a gente soma uma via de 90 decibéis com uma via de 80 decibéis, a gente tem um total de 90,41 decibéis. Então, quando as nossas fontes são diferentes, né? Como que a gente pode simplificar aqui a nossa fórmula para a gente não precisar ficar fazendo todos esses passos, né? A gente tem lá que o nível de intensidade sonora vai ser 10 log de 10 elevado a nossa fonte 1 dividido por 10, mais 10 elevado a nossa fonte 2 dividido por 10. E aqui a gente pode somar N fontes, tá? Quantas a gente quiser.
Essa fórmula serve para as fontes iguais também? Serve, tá? Então, vocês podem fazer da maneira como acharem mais fácil. É que eu acho mais simplesinha aquela fórmula lá das fontes iguais. E aqui a gente pode usar para as fontes que são diferentes, tá? Então, a gente tem lá, ó, 9, que é 90 dividido por 10, 8, que é o 80 dividido por 10, né? E a gente fez a continha e deu lá 90,41. Então, tá vendo quando a diferença entre as fontes é maior, né? A diferencinha aqui daqui é bem pouca, né? Então, aumentou lá 0,41 decibéis no valor da via mais intensa, tá? Se vocês fizessem lá pelo gráfico, né? Vocês teriam lá 90, 80, aí a diferença daria 10, né? Vocês olhariam lá no gráfico, o L mais daria 0,41, né? Não daria com essa precisão, mas daria lá 0,4, e vocês encontrariam o valor também, tá? Então, quando a gente vai somar só duas fontes, dá para fazer tanto pelo gráfico quanto pela continha aqui. Então, anotem aí, vou dar uns minutinhos para vocês. Prof, você pode explicar de novo, por favor, a fórmula? Uhum. Aqui a gente vai fazer assim, ó, 10 log de 10 elevado ao valor da fonte, que seria aqui, ó, 90 dividido por 10, mais 10 elevado ao valor da outra fonte, que é 80 dividido por 10, que foi o que deu aqui, ó, 90 por 10 dá 9, 80 por 10 dá 8. Mas dá para somar quantas fontes a gente quiser, por isso que eu coloquei aqui Ln dividido por 10. Então, se eu tivesse uma terceira fonte, uma quarta fonte de valores diferentes, eu poderia ir somando todas elas, tá? Então, no nosso caso aqui eram só duas, mas eu poderia somar outras fontes. Então, aqui no L, que representa a fonte, tá? A gente coloca o valor da intensidade do ruído que a gente tem aqui, tá? Então, 90 por 10, 80 por 10 foi o que a gente fez aqui. Entendi, obrigada. De nada. Agora, gente, vamos usar essa formulazinha aqui para a gente fazer o próximo exercício, tá? Então, deixem anotadinho aí no caderno. Bom, então, o exercício 6, a gente tem lá. Que a mesma rua de intenso tráfego passou por mudanças na legislação do município, passando a ter nível de intensidade sonora de 70 decibéis. E aí eu quero saber qual foi a redução do nível de intensidade sonora no cruzamento das duas vias, tá? Ah, deixa eu só, gente, adicionar um negocinho aqui na conta que a Pro esqueceu. Aí, redução. Beleza. Opa, vamos voltar aqui. Então, a rua que era de 90, ela passou agora a ter 70 decibéis, tá? Então, essa rua aqui. Então, agora eu tenho uma rua com 80 e uma rua com 70. Agora, a gente vai aplicar a nossa fórmula ali, ó. Então, a gente tem lá, ó, 10 log de 10 elevado a 70 dividido por 10, mais 10 elevado a 80 dividido por 10. Aí, o que vai dar isso daqui? Ó? Primeiro, a gente vai dividir aqui em cima. Ó. Então, 10 log de 10 à sétima, mais 10 à oitava. Já vou fazer a continha ali na calculadora com vocês, mas vai dar 80,41.
E aí, o que eu tinha esquecido de colocar aqui é que eu quero saber a redução, né, do nível de intensidade sonora no cruzamento. Então, a gente tinha 90,41, agora a gente tem 80,41, então deu uma diferença ali de 10 decibéis, tá? Então, vamos fazer a continha aqui na calculadora. Então, a gente não pode esquecer que a gente não pode somar os exponenciais. Então, vou fazer lá 10 elevado à sétima mais 10 elevado à oitava. Ó, lá em cima, ó, a formulazinha. 10 elevado à sétima mais 10 elevado à oitava. Deu lá 110 milhões. Log desse valor vezes 10. 80,41. Beleza? Então, reduziu ali de um cruzamento para o outro 10 decibéis. Gente, percebam uma coisa aí na continha, né? A conta do exercício 5 deu aqui, ó, 41. A conta do exercício 6 também deu aqui 41. Vocês acham que isso aqui é uma coincidência ou tem um motivo para ter dado aqui 41 nas duas? Vocês acham? Acho que tem motivo. Tem? Qual que é o motivo? Alguém sabe? Vamos lembrar lá do exercício da aula passada, do gráfico? O que era a primeira coisa que a gente fazia no gráfico? Não era achar o valor do ΔL, a diferença entre as fontes? Então, se a gente usasse o gráfico, né? E a gente fosse aqui no exercício anterior, a gente teria lá 90 menos 80, o ΔL daria 10. Nesse exercício, 80 menos 70, o ΔL também é 10. Isso quer dizer que o valor de L mais é o mesmo, e o valor de L mais é 0,41. Então, daí no primeiro exercício, no exercício 5, a gente somou 0,41 a fonte de maior intensidade, e no outro exercício a gente somou 0,41 a fonte de maior intensidade. Então, por isso que aqui, né, o finalzinho é o mesmo valor, tá bom? E aí, gente, mais alguma dúvida? Eu achei que ia dar para ir um pouquinho mais no conteúdo, mas a gente vai finalizar por aqui, tá? Daí na aula que vem vai ter atividade para vocês fazerem desse conteúdo aqui, tá? Deu para acompanhar aí? Tranquilo? Deu, prof. Só que ia ser bem legal se você conseguisse fazer algumas listas, assim, sabe? Além das atividades, para a gente poder treinar, porque acho que eu não lembro da gente ter visto essas contas exatamente com o Ishiba, e então seria legal fazer elas algumas vezes, assim, para dar uma. Beleza. Eu vou fazer, daí eu ponho lá no estúdio para vocês, tá? Deixa eu ver se alguém mais chegou depois que eu fiz chamada.